toda floridinha. E eu coloquei alguns bórons só para que os alunos novos que entraram esse semestre já tenham uma noção. É porque eu só tenho esses, mas Carla mesmo, a blusa dela vem pesada, assim, ela vem arrastando. Porque ela é uma excelente aluna. Eu não, só falta um pouquinho. Mas tem, menino, no fim do ano vocês vão ver, a festa é maravilhosa. E aqueles que nunca participaram vão participar pela primeira vez em dezembro. Então, a partir de agora, não faltem muitas aulas, porque se faltarem, diminui o número de bônus, entendeu? Então, é uma coisa que virou uma competição aqui. Todo mundo quer ser completista, quer ser assíduo, sabe? O negócio é firme. Então, eu vou, como o Arthur está se candidatando a facilitador para 2018, ele tem que fazer a prece inicial. Então, se ele estiver um pouquinho nervoso, vamos ter paciência. Mas Arthur pode subir. Hoje ele vai ser no púlpito, né? 1h30. Se quiser 2 também. Hoje aqui. Não aguento, Mas esse daí é. Tô enjoado já de. Eu não. Bom, então vamos. Tá ligado? Tá? Tá ligado? Som. Som, 1, 2, 3. Não. Tá muito alto. Mas se eu descer aqui, ó, o pessoal aqui não me vê, ó. Eu não sou tão alto assim. É o primeiro degrau. Um, dois, três. Agora sim. Bom, então vamos fechar os nossos olhos. Nos conectar ao coração do Divino Mestre, aproveitando esses momentos que vivenciamos aqui, de tanta harmonia, de tanta paz, de tanta fraternidade, que sintamos a presença amiga dos benfeitores, que se aproximam aptos e dispostos a semear em nossas mentes e corações as sementes divinas da Boa Nova, nesse solo que, após o nosso esforço e o nosso empenho, vai se tornando cada vez mais fecundo, mais receptivo a essas sementes de renovação, para que, enfim, uma vez cultivadas, cuidadas com todo zelo e carinho, possam germinar, crescer e frutificar os frutos do amor, da sabedoria e da paz, que serão colhidos pelos irmãos e irmãs que nos encontram pelo caminho, que possamos ser como as árvores, aquelas eternas doadoras que não questionam, que não perguntam quem se aproxima com fome, apenas se colocam a serviço da lei do amor, doando e alimentando as criaturas para que sigam o seu caminho, fortalecidas e inspiradas no caminho para a luz. Que o Senhor esteja conosco, nos amparando, nos inspirando sempre, e que nós possamos estar com Ele. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e que nos sintamos inspirados pelo seu amor. Hoje nós vamos trabalhar bem na dinâmica de uma aula mesmo, até com participações daqueles que desejarem comentar alguma coisa, questionar alguma coisa. Dentro do possível, vamos tentar dimensionar o tempo aí para refletir sobre esse tema, que foi uma das primeiras palestras, talvez, que eu fiz, e que surgiu de uma grande dúvida que eu trazia no coração, em torno de uma passagem muito polêmica do Evangelho, que é a passagem que se encontra narrada no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais conhecida como a passagem da tentação de Jesus. Eu sempre me perguntava, como é que pode Jesus, o Cristo, passar por aquilo que ali está narrado? Será que essa história de todo é uma inserção posterior no Evangelho? Será que essa história, de fato, se passou como ali está descrito? Ou, enfim, será que essa lição tem alguma coisa a nos trazer? E eu sempre buscava elementos que pudessem, de certo modo, abrir o nosso entendimento para aquela lição. Aquela passagem de Jesus, 40 dias no deserto, e todo aquele acontecimento, aquela narrativa
da sua convivência, vamos assim dizer, com o diabo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito aqui do diabo ou de Satanás. E esse quadro começou a mudar um pouco a partir de uma lição ou de uma mensagem que eu li no livro A Gênese, de Kardec, quando Kardec, comentando ali as predições no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, Kardec comenta essa passagem da tentação de Jesus. E antes do seu comentário, ele insere ali uma mensagem de João Evangelista que traz algumas pistas fundamentais e muito importantes para que a gente possa galgar os degraus do entendimento e alcançar o tesouro ou o ensinamento que a lição traz e que muitas vezes estava fechado, hermético aos nossos olhos. Então foi a partir dessa mensagem, que a gente vai ler aqui um trechinho, que a gente começou a alcançar algum nível de entendimento e a colher algo de proveitoso dessa passagem tão polêmica. Já que ela é polêmica, vamos lê-la para que a gente veja o que ela nos diz. Então, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Essa é a tradução do Haroldo, Novo Testamento do Haroldo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira tentação, serão 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Lembrando que Jesus estava 40 dias sem comer. Tentador. Ele, porém, respondendo, disse, e aqui, em todas as 3 respostas de Jesus, vale frisar, Jesus não responde com palavras, vamos dizer, originais, ele recorre ao texto do Antigo Testamento e usa passagens que já estavam no Antigo Testamento para responder a cada uma das tentações. Como a nos dizer já de cara que a resposta para o entendimento da passagem encontra-se no Antigo Testamento. Que o que se processa aqui encontra a sua explicação ou a sua raiz de entendimento em algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, ou na história daquele povo que a gente vai aqui trazer à tona. E Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação, primeira resposta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa. Cidade santa que é um nome de Jerusalém. E o colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. Para nós aqui, já de cara, parece-nos muito estranho que o diabo tem esse poder de levar, de arrastar Jesus para onde quer que ele queira. No mínimo estranho isso. Mas enfim, disse novamente o diabo a Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, o diabo o colocou ali no pináculo do templo e disse, se joga, você não é o Filho de Deus? Não está escrito, e aqui ele se refere a um salmo, não está escrito que nenhum mal te aconteceria? Então se joga, para que ele te salve. E Jesus então responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda tentação, segunda resposta. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Então mostrou a ele o futuro, todos os reinos, a glória, a grandeza desses reinos. E disse a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado, ou seja, se ajoelhado, me adorares. Então Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Em outras palavras, só a ele prestarás culto, em outras traduções. Então encerra a passagem, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa é a passagem. Estranha? Parece factível esses acontecimentos? Obviamente que a compreensão espírita
em torno do Cristo, do que seja um espírito crístico, já vai nos trazer aí elementos para a gente perceber que, se essa passagem tivesse acontecido como de fato aqui aconteceu, nós teríamos uma grande incongruência no Evangelho e em tudo aquilo que a gente tem aprendido. Nós recorremos aqui, logo de cara, à questão 274 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala ou comenta da hierarquia espiritual e pergunta se entre essa hierarquia, ou regendo essa hierarquia, existe uma certa influência. E os espíritos dirão que sim, quanto mais o espírito sobe, mais ele tem ascendência sobre aqueles que estão nos degraus inferiores. Ascendência, dirão eles, irresistível. Em outras palavras, um espírito superior tem uma ascendência moral sobre um espírito inferior irresistível. Ou, um espírito inferior não tem condições, elementos, de qualquer maneira, para fazer com que um espírito superior esteja submetido a ele. Então, logo já contradiz, ou já entraria em contradição com o Livro dos Espíritos. O que já nos começa a levar ao entendimento que a narrativa que aqui está é muito mais simbólica do que efetivamente algo narrativo, algo que de fato aconteceu nesses moldes que aqui estão descritos. Algo como a gente tentou trabalhar na parábola da figueira seca, em outros estudos que fizemos aqui, que era muito comum naquela cultura. A narrativa em si, ou a maneira de contar histórias ou transmitir ensinamentos, é muito diferente da maneira de transmissão de ensinamentos da cultura ocidental, por exemplo, da filosofia grega. Para eles, esses aspectos mais simbólicos, essas narrativas mais repletas de ação, era a maneira que se utilizavam para transmitir os seus ensinamentos. Então já vamos suspeitando que o que aqui está narrado, na verdade, é uma figura. Afinal de contas, o que a doutrina espírita nos diz ser um Cristo? O que é um Cristo para nós espíritas? Um espírito que alcançou aquilo que nós denominamos condição de espírito puro. Mas talvez mais do que isso. Uma bonita definição que se encontra na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, onde nós temos ali uma coletânea de mensagens em torno dos Messias, ou dos Cristos, uma delas de Lacordaire, outra de um espírito anônimo, mas que, enfim, eles vão dizer definições muito belas, renovando para nós o que é a concepção de um Cristo. Um Cristo é um espírito que chegou ao topo da escala dos espíritos puros. Então você tem aqui nós, espíritos imperfeitos, impuros ainda, no sentido de que temos muito a purificar, estamos em ascensão. A nossa meta é alcançar o estado de espíritos puros, onde não precisaremos mais encarnar novamente, a não ser em missão, em tarefa. Mas quando chegamos a essa condição, que já é um grande marco na história evolutiva do espírito, parece que começa uma nova escala, um novo processo, um novo degrau, novos degraus que para nós ainda são desconhecidos, mas que no topo dessa nova escada estará um Cristo. Espíritos que chegaram a tal patamar de evolução que já foram admitidos nos conselhos do Altíssimo, de quem recebem diretamente o pensamento. Então, o Cristo é linha direta com Deus. Ele capta diretamente, sem intermediários, o pensamento de Deus. E o dever de um Cristo, fazer cumprir. Por isso eles são chamados por André Luiz de co-criadores em plano maior, mas em plano muito maior mesmo, porque são eles os responsáveis por receber a matéria cósmica primordial, o fluido cósmico universal, moldá-lo, construindo planetas, sistemas solares, galáxias nebulosas. Vocês podem imaginar ou conceber o que é esse nível de criação? Você ser incumbido de moldar com o seu pensamento um planeta inteiro, uma galáxia inteira. Isso é um Cristo, co-criador em plano maior. Fazem parte dos conselhos do Altíssimo. Por isso, essa visão espírita já esclarece um grande paradoxo que se encontrava no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Aquele que foi o fundamento do monoteísmo, quando você pega os primeiros versículos, você pega lá, e Deus no princípio, quando você vai no verbo, na palavra em hebraico, Deus está no plural. Mas não foram eles os fundadores, ou aqueles que primeiro
assentaram ou fundamentaram o monoteísmo, como é que na primeira vez que Deus aparece no texto bíblico ele está no plural? Elohim. Então, como os rabinos ou sábios explicavam isso? Diziam eles que esse plural representava Deus juntamente com o seu conselho, para eles, anjos, para nós, Cristos. Então, quando diz que Deus criou os céus e a terra, está no plural, Elohim, na verdade é esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Deus emite as ordens, emite a sua vontade e movimenta, portanto, esses espíritos superiores que vão executá-la. A criação é descrita no Gênesis como Deus falando, né? O verbo, e Deus disse. E Jesus é chamado do quê? Por João, o verbo divino. É como se ele dissesse assim, e Deus pensou que queria criar alguma coisa, e um Cristo se deslocou e falou, pode deixar, Pai, que eu faço. É assim que se cria, nesses níveis por nós ainda inconcebíveis. Isso é um Cristo. E dizem lá os espíritos nessa mensagem na Revista Espírita, chegado a esse patamar, um Messias ou um Cristo se torna um espírito infalível. Infalível. E imune às fraquezas humanas, mesmo enquanto encarnado. Ou seja, esse texto, perante esse outro texto, nós temos um problema. A princípio parece inconciliável, mas vamos dando tempo ao tempo. Vamos buscando entender melhor. Então, um Cristo não está sujeito à tentação. Mesmo enquanto encarnado, já é um espírito infalível e acima, completamente acima de toda e qualquer fraqueza humana. Então, certamente, essa passagem terá que ter um outro sentido. E é aí que a gente recorre àquele texto de João que eu falei, que se encontra no capítulo 15 do livro A Gênesis, item 53, para quem quiser olhar depois. É quando Kardec vai comentar essa passagem da tentação no deserto. E ele coloca ali, já de cara, uma mensagem de ninguém menos que João Evangelista, alguém com autoridade para falar a respeito, né? Um dos próprios evangelistas. E ele começa dizendo, Jesus não foi arrebatado. Então, na primeira frase, ele já desconstrói a ideia que possamos ter de que aquilo foi um fato concreto. Jesus não foi arrebatado. Bom, a gente tem dois caminhos, portanto. Ou desprezar o texto, acreditando que aquilo é simplesmente uma inserção ou uma inclusão posterior, mas aí, como eu falei, a gente perde a chance de colher ensinamentos que poderiam ali estar. Esta é uma postura cômoda, muitas vezes, ou uma postura, de certo modo, arrogante, de já emitir um julgamento sobre o texto antes sequer se dar ao trabalho de entendê-lo, de compreendê-lo mais a fundo. Esse é um caminho que muitos tomam. Ao lerem passagens do Evangelho, não conseguem entender, dizem, então isso aqui é mentira. Isso aqui não estava no Evangelho original. Será mesmo? Cada vez mais tenho aprendido com Emmanuel que das passagens mais complicadas, aquelas que pareciam mais incoerentes, surgem grandes lições. A gente viu isso aqui um pouquinho no sábado com a parábola da figueira seca. Daquela lição que parece, né, Jesus secando a coitadinha da figueira, parece incoerente com o Evangelho, mas veja quantas lições. Quando você dá ao texto o tempo dele conversar com você. Quando você dá ao texto o seu esforço pessoal. Porque é assim que o Evangelho vai se abrindo para nós. Quando nós nos dispomos a fazer a nossa parte. A gente trabalhou esses dias a ideia do caminho de Emaús, lembrando que aqueles discípulos caminhavam no caminho de Emaús, o peregrino silencioso se aproxima deles. E o que diz o texto de Lucas? Que na medida em que caminhavam, o texto ia sendo aberto aos seus olhos. As escrituras iam sendo abertas. Como a dizer para cada um de nós que para que as escrituras se abram aos nossos olhos é preciso caminhar com Jesus. É preciso entrar num roteiro de esforço, de pesquisa, de busca, para que paulatinamente o texto vá se abrindo aos nossos olhos, como aqueles caminheiros de Emaús. As escrituras só se abriram na medida em que caminhavam com Jesus. Mas muitas vezes a gente quer o resultado pronto, sem esforço. E a gente percebe muito isso no NEP. Às vezes a gente faz a palestra, a pessoa fica encantada com o entendimento,
vai ao NEP achando que no primeiro dia que ela sentar ali, as coisas já vão se abrir, já vai sair entendimento para todo lado, e percebe que não tem muito segredo. É pesquisa, é busca, é comprometimento, como qualquer grupo de estudo. Não tem muito segredo. As coisas não vêm prontas. O próprio Jesus diz, só aquele que busca é que acha. Só aquele que bate a porta do entendimento é que a porta uma hora se abre. Assim também, nesse caso desse texto. Então João já começa dizendo, Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Então ele já está passando a ideia para nós de que, como em muitas outras passagens do Evangelho, tudo o que ali aconteceu era um símbolo para o que cada um de nós haveria de enfrentar nessa caminhada em direção à evolução, em direção à luz, e que Jesus quis ali deixar como marco para que a gente aprendesse a lidar com essas inspirações negativas, com essas tentações, quando elas chegassem. Como a dizer assim, você vai entrar numa jornada, esteja certo de que essas tentações virão, mas eu vou deixar aqui o modelo, eu vou deixar aqui a maneira pela qual você poderá lidar com elas. Então ele queria transmitir, tornando-se o exemplo, uma lição para toda a humanidade, ou para todos os discípulos da posteridade. Essa é a ideia. E a gente vai ver que essa passagem nos remonta a algo que já havia acontecido antes. Algo que representava, em símbolo, uma visão ampla e abrangente, a própria trajetória da humanidade a caminho da sua autolibertação. E que Jesus quis resgatar, porque no passado havíamos feito de maneira equivocada. Agora ele quis demonstrar como fazer. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Ou seja, tudo que ali está escrito tem lição, mas tomar ao pé da letra, vejo quantos problemas a interpretação ao pé da letra da Bíblia ainda causa hoje, ou causou ao longo dos séculos. É preciso atrelar isso à luz da razão, à luz de uma maturidade espiritual, de uma maturidade no olhar. E é isso que a doutrina espírita nos proporciona hoje. Quando bem entendida, ela projeta luz no texto do Evangelho, impedindo-nos que a cegueira nos prive de alcançar esse entendimento mais profundo. Então, aqui João já nos impulsiona, ou pelo menos avaliza esse entendimento de que a passagem é simbólica. Pois bem, vamos, portanto, ao símbolo da passagem. A gente fica falando de símbolo, símbolo, símbolo. Qual é o símbolo? Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias. Esse número 40 e deserto nos lembra alguma coisa? Alguém aqui que já teve um contato com o Antigo Testamento, um dos acontecimentos mais marcantes do Antigo Testamento? A saída do Egito, aquilo que foi conhecido como Êxodo. O povo ficou 40 anos trafegando pelo deserto em direção à terra da promissão. E aqui há uma coisa muito bonita no entendimento do Antigo Testamento. A gente gosta muito, cada vez mais que a gente vai pensando as lições do Antigo Testamento, a gente vai vendo a beleza que está ali por trás daquelas histórias aparentemente pueris, aparentemente supersticiosas, que fazem parte de um passado, que para muitas pessoas não tem mais qualquer razão de serem estudadas, mas enfim, quem acompanha o estudo do Gênesis com Haroldo, quem acompanha o estudo Levítico, pode perceber o quanto há ali de riqueza. E cada vez mais que estudamos o Antigo Testamento pelas óticas, ou pelas lentes, da doutrina espírita e da compreensão da tarefa do Cristo, cada vez mais a gente vai entendendo a beleza daquele poema que é, na verdade, o Antigo Testamento. E o Êxodo, aquela história toda, não é diferente. Porque aquela jornada daquele povo é, na verdade, em miniatura, a história da jornada da humanidade como um todo. O próprio Emmanuel vai nos dizer isso no livro O Consolador. A questão 262, eles perguntam a ele, por que parece que tudo é para Israel? Por que Israel, Israel? Então ele vai dizer, Israel, na linguagem bíblica,
é um símbolo da humanidade inteira sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, o que aconteceu com aquele povo, aquela jornada, aquela história, é, em figura, em alegoria, a história ou a jornada, a trajetória da humanidade como um todo, sob a égide do Cristo. E o êxodo nada mais é do que essa história de nós, seres humanos, deixando a escravidão no Egito em direção à terra da promissão, que vão ser agora ressignificados, não mais locais, mas sim estados de espírito. Estados de espírito. Porque Egito, em hebraico, é Mitzrayim, que significa limitação, estreiteza. Então, nós estávamos escravizados à limitação e à estreiteza do quê? Dos sentidos, da materialidade. Esse é o espírito mais próximo do início do que do final da jornada, quando ele ainda está completamente materializado. Qual é o final da jornada? Completamente desmaterializado, não é isso que é um espírito puro? Então a gente estava escravo no Egito, escravo das sensações. É aquela alma que vive única e exclusivamente para a matéria, que desencarna e nem sabe que desencarnou, nem tem consciência da sua realidade espiritual, volta à matéria, vive de novo só para as sensações materiais. E ela vive numa visão de vida, num entendimento de vida, o quê? Estreito. Entende por que é estreiteza? Porque é uma vida bem aquém do que de fato é a vida com Cristo, que é uma vida em abundância. A vida vivida só para o sensorial, só para o corpo físico, é uma vida bem estreita, bem limitada, bem angustiante, portanto, de escravidão. Isso é o Egito. É a condição em que a humanidade se encontrava. Presos ou escravizados à materialidade. Mas então a pedagogia divina inicia um processo de libertação gradativo. Gradativo. E convida os seus missionários a iniciarem esse processo de deixar o Egito em direção à terra da promissão, que para nós agora não é mais um lugar. Não é lá Israel hoje o Estado. É um estado de espírito. De liberdade, liberdade das paixões, de autoconquista, onde nós encontraremos a fonte do leite da sabedoria divina e do mel do amor divino, como diz Gamaliel a Paulo. Para chegar lá, há uma jornada a ser trilhada. Então, esse processo de libertação inicia com um enviado do alto. Qual era o nome dele? Quem começou? A primeira revelação, Moisés. Recebeu do alto a incumbência de iniciar esse processo de libertação do povo escravizado no Egito e conduzi-los à terra da promissão. Só lembrando que Moisés conduziu até um ponto, não conduziu durante todo o percurso, porque outros viriam dar continuidade ao que ele começou. Então ele inicia o processo. E então eles entram no deserto e começam a jornada. Olha que interessante. Ora em tendas, ora fora das tendas. Acampavam. Lembrando que no hebraico, como no grego, a palavra tenda é a mesma palavra para corpo físico, tabernáculo. Então, uma jornada, ora numa tenda, num tabernáculo, ora fora dela. Mas é jornada. Por isso Kardec chama os espíritos que não alcançaram ainda a pureza de espíritos errantes, porque aqui como lá ainda estão a caminho, não alcançaram o seu objetivo. São errantes. Enquanto não alcançam a pureza espiritual, são ainda errantes, porque não chegaram na sua casa, não chegaram onde têm de chegar. Ora nos tabernáculos, ora fora deles, mas sempre caminhando no deserto. Só que essa jornada poderia ser muito mais breve do que de fato foi.
Porque eles chegaram bem próximo da terra prometida, mas depois ficaram 40 anos andando em círculo. Como a representar essa nossa rebeldia, que nos faz dar muito mais voltas do que seria necessário para chegar no alvo. Que faz a gente ficar andando em círculos, às vezes 5, 10, 20 encarnações, quando, se a gente se comprometesse a seguir, seria muito mais rápido. Por isso, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus fala dessa rebeldia do povo que levou aos 40 anos de caminhada. E, portanto, há muito mais sofrimento, muito mais dores do que seria necessário caso estivessem fiéis ou se tivessem mantido fiéis à lei divina. Porque quando eles chegaram à beira, se espantaram com as dificuldades para adentrar naquela terra. Ah, lá é habitada por gigantes, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. E temendo o esforço para adentrá-la, preferiram ficar andando. O que é isso senão um símbolo do nosso temor por encarar essa terra ainda desconhecida em nós, que muitas vezes nos faz andar em círculos, por encarnações sem conta. Ah, vai ser muito difícil. Ah, eu não quero ver o que tem lá dentro. Ah, eu não quero entrar na minha terra interior e, portanto, fico por muito tempo andando em círculos. Não por acaso, gente, olha a grandeza dessa alma de há 2000 anos atrás e entender toda essa analogia. Quando Paulo se converte, quem ele vai buscar? Seu mestre Gamaliel. Um dos maiores rabinos da história do judaísmo. Só perdendo talvez para o seu avô, Hilel. Mas o que Gamaliel diz para ele? Paulo, eu descobri que o Evangelho do Cristo, ou adaptarmos, o Evangelho do Cristo, perdão, é a terra prometida. E que adaptarmos a esse Evangelho é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então, o êxodo é aí dentro. O país, a terra a ser conquistada é aqui dentro. E a demora surge pela nossa rebeldia em nos afinarmos com a lei divina, em atendermos o chamado divino. Como o povo fez com Moisés. Que trabalho eles deram para Moisés? A gente vai ver. As tentações vão estar relacionadas nisso. Porque o que Jesus está vivendo naqueles 40 dias é uma reprise do que aconteceu com o povo no deserto. Porque as 3 tentações que o povo caiu serão as 3 tentações que Jesus vai passar. Só que o povo caiu nas 3. Nós, em geral, caímos nas 3. Jesus foi fiel nas 3. Para dar-nos a entender ou para nos deixar o modelo de como proceder. Então, percebe a grandeza, como as coisas vão se conectando? Aquela história lá que parece não ter nada a ver conosco, que é a nossa história, contada em maneira simbólica. Porque, como eu falei, Moisés não termina o processo. Ele foi capaz de levar até um ponto, depois assume quem? Josué, cujo nome em hebraico é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Como a dizer, um símbolo já que, depois de Moisés, outro alguém viria. Esse sim capaz de levar o povo até o fim, até a meta, porque conhecia até o fim. E Josué, de fato, o faz. Então a gente vê que aquilo era um prenúncio, de certo modo, uma predição de tudo aquilo que estava por acontecer. E o êxodo é essa grande história muito bela da nossa jornada. Só que, como falei, não foi uma jornada fácil, principalmente pelas complicações que o povo criou para Moisés. As complicações que nós criamos para a nossa evolução espiritual e que postergam em muito essa jornada, que criam muito mais dores do que necessário. Mas essa é uma jornada imprescindível. Ninguém alcança a sua Galileia sem antes passar pelo seu deserto. Porque o deserto aqui é o símbolo do autoencontro. No deserto, só fica o que é essencial. No deserto só está você e Deus. No deserto, como em nenhum outro lugar, talvez, a sua conexão com o divino é possibilitada, é aprofundada. E nós só alcançamos o que há de mais belo em nós se primeiro estamos dispostos a vencer aquilo que em nós ainda é esterilidade. Aquilo que em nós ainda é a ausência de fecundidade. O deserto
faz-nos valorizar o que é essencial. Ninguém carrega no deserto o que é supérfluo. Quando você começa a entrar em você, você passa a ver o que é realmente essencial para a vida. Você passa a valorizar, quando está trilhando o seu deserto, as amizades. Porque ninguém cruza o deserto sozinho. O deserto, para que cheguemos bem ao final, é preciso ser trilhado com amigos, com aqueles que estão dispostos a ajudar o que caiu, para que depois, mais adiante, seja ajudado por sua vez. Por isso Paulo diz que a nossa jornada pelo deserto se dá em filas. Todos deveremos chegar bem, mas aqueles que se afastam deverão chegar bem por conta própria. E isso é bem mais difícil. Bem mais doloroso. Então, por isso é fila. É um dando a mão para o outro. É um amparando o outro. É assim que aqueles caravaneiros conseguiam superar a inclemência do deserto. Porque a amizade é um oásis no deserto. A amizade é aquilo que nos dessedenta no deserto. Ter amigos, ter amparo, ter auxílio, é o que nos dá força para seguir caminhando. Tudo isso, essa riqueza de símbolos, apenas nessa história. Que Gamaliel já entrevia lá atrás, falando dessa terra da promissão, segundo as Escrituras, de onde mana leite e mel, o leite da sabedoria e o mel do amor de Deus. A terra da promissão é um estado em nós que precisa ser alcançado, que precisa ser descoberto. Devassar o nosso mundo interior ainda desconhecido para nós. Nós que viajamos o mundo inteiro buscando as paisagens mais belas, mas esquecemos de nos maravilhar com as paisagens que estão dentro de nós, aguardando apenas a nossa jornada para que sejam conhecidas. Tudo isso nessa figura. Mas, enfim, inicia-se a jornada. Inicia-se a jornada com o marco da Páscoa, né? Lembramos que antes de saírem, na noite anterior, o cordeiro foi imolado como um anúncio de que aquele era o momento de deixarem. E não por acaso, Jesus foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus, como a dizer, um novo êxodo vai começar. A partir do Cristo, um novo êxodo começou. Não mais de libertação do cativeiro físico, mas de libertação espiritual em sentido profundo. Por isso ele é o Cordeiro. Porque o Cordeiro era o símbolo da Páscoa, e a Páscoa marcava o êxodo. Então, com Jesus, nova Páscoa, um novo êxodo. Mas, enfim, lá atrás, Moisés inicia a jornada. E caminhavam por algum tempo quando surge a ocasião da primeira tentação, que Jesus vai aqui fazer referência na passagem. Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3. O que é a primeira tentação? Aquele povo que seguia com Moisés volta-se para ele e começa a blasfemar e a reclamar. Mas você tirou a gente do Egito para morrer? Lá, pelo menos, a gente tinha pão e carne nas panelas. Aqui, a gente não tem nem o que comer. Era preferível ficar lá, escravizado, mas com pão, do que aqui estar. Qual foi a resposta que Jesus deu ao, entre aspas, diabo? Veja como ele está respondendo àquilo que aconteceu lá atrás. O que é essa tentação? Essa primeira, quando a gente inicia a jornada do autoconhecimento, é a tentação de voltar por conta das dificuldades. Sabe quando a gente fala assim, o que eu fui mexer com esse trem de espiritismo? Eu devia ter ficado quieto no meu canto, que estava tudo certo. Não é isso. O que eu fui mexer com esse negócio de trabalhar com Cristo? Eu devia ter ficado lá quietinho, lá estava tudo bem. Mas estava tudo bem? Percebe como é uma tentação? A tentação de achar que estava tudo bem, mas quando, na verdade, a gente estava escravizado. O escravo que ama a própria escravidão, porque essa é a nossa escravidão às paixões, nós amamos a própria escravidão, sem perceber o quanto de infelicidade ela nos traz. Porque a criatura que é apegada sofre muito pelo apego, mas ama essa escravidão, mas sofre muito. A criatura que é invejosa, que é orgulhosa, que é ciumenta, o quanto essa criatura sofre, mas parece que ela está apegada àquilo. Mas chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que a gente percebe o quanto essa escravidão nos faz mal, nos consome, e que certamente existirá uma outra proposta divina para nós.
chega uma hora que a gente percebe a necessidade de deixar essa escravidão, apesar da aparente facilidade que ela nos traz, e buscar a liberdade. Só que essa liberdade não é conquistada sem lutas. Por isso o símbolo é um deserto. Essa é a primeira tentação. A tentação de permanecer escravizado ao materialismo, de permanecer no Egito, de permanecer com os meus sentidos atendidos, porém escravizado a eles. É o que a gente vê no mundo hoje. Tantos corações que buscam, entre aspas, anestesiar o vazio interno que já sentem com o atendimento ao sensorial. Só que isso anestesia por um tempo. Satisfaz por um tempo. Porque a nossa alma tem, na verdade, sede e fome de Deus. Do pão que sai da boca de Deus. E nada pode substituir isso. Mas como que a gente tenta substituir esse vazio? A criatura mergulha na sexolatria. A criatura mergulha, por exemplo, na busca por uma fama desequilibrada. Aquilo satisfaz por um momento vazio, mas daqui a pouco vem uma sede ainda maior. E ela busca cotas cada vez mais cavalares daquilo que a anestesia, mas aquilo não vai fazendo o mesmo efeito e ela entra numa espiral que é a espiral de todo vício. Quando eu tento saciar uma sede da água viva com a água do mar. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. É o que Jesus disse à samaritana: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Só quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É o que a gente vê nas criaturas hoje. Buscam abafar ou fugir desse vazio, tentando preenchê-lo com o prazer desequilibrado, não que o prazer não seja divino, mas em desequilíbrio, mantém a criatura nessa escravidão. Tentam preenchê-lo com o poder, tentam preenchê-lo com a fama, tentam preenchê-lo com as posses. Aquilo satisfaz por um tempo, mas então a criatura se vê de novo angustiada e precisa de doses cada vez maiores. Escravidão. E a primeira tentação é achar que é melhor para nós voltar do que ter de lidar com todas as abstinências da jornada, de ter de lidar com todo esse processo de aprender a abrir mão, de renunciar, de lidar ou de usar a disciplina para aos poucos irmos nos libertando. Porque a gente vai entendendo que a disciplina não são, como dizia o Chico, a disciplina não é a cela, a disciplina é a chave da cela. Para muitas criaturas, disciplinar-se é limitar-se. Mas, na verdade, a disciplina é que abre as portas de uma vida livre. De uma vida livre. Não há liberdade real sem cumprimento dos deveres conscienciais. Eu me lembro de uma outra historinha do Chico. Certa feita ele conversava com seus sobrinhos a respeito de sexualidade e tudo mais, certamente transmitindo a eles orientações sobre compromisso, fidelidade, lealdade, etc. E uma hora um dos sobrinhos voltou para ele e falou: nossa, tio, mas que era que você vive? Vamos dizer assim, né? Você vive na pré-história. E ele então respondeu apenas: na era da consciência, meu filho. É nessa era que eu vivo. Não há liberdade real senão na era da consciência. Quando você já entende o quanto é importante manter um compromisso com a lei do amor, do bem, da fraternidade, do perdão, da fidelidade. Sem isso, é libertinagem. Parece liberdade. É tentador. Parece liberdade, mas não é. Essa é a primeira das tentações. E a resposta de Jesus já é clara para nós. Não se esqueça nunca de que nem só de pão vive o homem. Você é mais que o seu corpo. Existem anseios ou necessidades a serem supridas na sua alma que transcendem muito as necessidades do corpo. Não deixe que as necessidades do corpo suprimam as necessidades da sua alma. Não creia ser possível suprir as necessidades da sua alma apenas com o que é sensorial. Siga adiante, apesar das lutas, com a consciência de que voltar ao Egito não é caminho de felicidade, apesar de ser tentador e parecer que sim. Essa é a primeira tentação, a tentação do materialismo, que todos nós vamos enfrentar na medida em que nos dispomos a trilhar essa jornada. E o Espiritismo vem contribuir ainda mais conosco. Me recordo aqui da questão 799 do Livro dos Espíritos, em que
Kardec pergunta aos espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. E a primeira coisa que eles respondem é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Como a dizer assim, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Esse apego à experiência sensorial, àquilo que é material. Não que o sexo não seja divino, não que as posses não sejam recursos divinos em nossas mãos, quando são meios, quando estão a serviço do bem e do compromisso com a lei. Mas quando não, quando são fins, aí a gente está, na verdade, criando algemas, ao invés de asas libertadoras. Essa é a primeira tentação. Passado um tempinho, o povo de novo começa a reclamar. Êxodo capítulo 17, versículos 2 e 3, segunda tentação. Agora não mais comida, agora água. O povo estava passando sede e diz então para Moisés, para que Moisés dissesse para Deus, dá-nos água de beber. Você está ou não no meio de nós? Se estiver, Deus, dá-nos água de beber. Ou seja, qual é essa segunda tentação? Qual foi a resposta de Jesus, entre aspas, para o diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual é essa tentação? Quando você quer limitar, ou quando você quer barganhar com Deus. Se você existe mesmo, faça isso. Se você realmente me ama, faça isso. Ou seja, quando eu usurpo o lugar de Deus, ou quando eu me coloco acima dele e passo a querer dar ordens àquele que é infinita sabedoria. A tentação do orgulho, da prepotência. Quando eu acho que tenho cabedal possível para dizer a Deus o momento certo de agir, o que é melhor para mim. Essa é a segunda tentação. O povo ali queria dar ordens a Deus. Só vou acreditar em você se você fizer isso. E quantas vezes, talvez não conscientemente, mas a nossa relação com Deus gira em torno disso. Qualquer semelhança é mera coincidência. E se ele não atende, a gente encaminha-se pelo caminho da rebeldia. Então, quero saber mais de você também. Vou voltar para trás, não quero saber dessa história. Você não me atende, você não olha por mim? Gente, como assim? Então, não tentarás o Senhor teu Deus, porque nós não temos sequer condições. Peçamos a Ele visão, entendimento, porque o auxílio de que carecemos para a jornada, tenhamos a certeza absoluta, sempre nos será dado. O que precisamos, não o que queremos. O que é necessário, não o que é supérfluo. É em torno disso que tem que girar a nossa relação com Deus. Porque o próprio Mestre disse, aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Então o problema não está no amparo divino, o problema está na nossa visão. O orgulho nos impede de enxergar a presença divina que às vezes já está ali, mas nós estamos tentando manipulá-lo. Então essa é a segunda tentação. Querer submeter a vontade divina à nossa. Querer submeter a vontade do infinito Senhor, aquele que é toda sabedoria e toda bondade, à nossa vontade ainda frágil, ainda bem curta de entendimento. Todos nós passamos por isso todos os dias ou não. E Jesus está dizendo assim, não tente o Senhor teu Deus. Coloque-se com humildade perante a vida, porque a humildade abre os olhos da alma, para que você perceba que, na verdade, o que você almeja ou precisa está bem diante dos seus olhos. Era o orgulho que te impedia de ver. O exemplo que eu citei ontem do André Luiz, né? 8 anos em nosso lar, comendo daquelas plantas horríveis ali daquela região, bebendo aquela água lamacenta. E só depois de 8 anos, depois de muito sofrer, o seu orgulho foi domado, ele se volta ao Senhor da vida, então o clama em prece. E quando ele abre os olhos, o auxílio está ao seu lado. E como falávamos, não esteve sempre antes? Sua mãe o visitou várias vezes, Clarencio tentou várias vezes, mas orgulhoso que era, ele queria submeter a vontade ou a vida ao seu talante, e não abrir-se a ela e aos ensinamentos que a vida nos traz. Essa é a segunda tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que me lembra a questão 117 do Livro dos Espíritos.
depende da força do Espírito alcançar a perfeição, ou depende da vontade dele? E os Espíritos respondem, claro, sim. Ele alcança mais rápido quanto maior for o seu desejo de alcançar essa meta, essa terra prometida, e quanto maior for a sua submissão à vontade divina. Quanto mais o Espírito se colocar na posição de humilde, de obediência ao Criador, mais ele alcançará. Entendem até porque Moisés veio antes do que o Cristo? Porque Moisés trabalha sobretudo o que no Espírito? Obediência. Porque depois, quando Cristo viesse, a obediência já estando mais edificada, seria muito mais rápido o processo. Mas, em geral, somos rebeldes, somos orgulhosos. A nossa vontade em primeiro lugar. Essa é a segunda tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira? Então, a meu ver, as tentações em si mesmas são também um degrau. A primeira é a que a gente vai encontrar logo de cara, quando iniciamos a jornada, é a tentação de voltar, a tentação de permanecer apegado ao que é material. A segunda já é um pouquinho mais difícil de ser vencida, é o orgulho. Já é um degrau acima. E a terceira é a top. É aquela que, vencida ela... Porque lembram do final da passagem? Vencida as três, o que diz o texto? O diabo o deixou e os anjos o serviram. Esse diabo é o diabo que ainda mora em nós. Uma vez vencida as três, não há mais diabo. Ou aqueles que estão fora não conseguem mais acesso. E então os anjos, representados pelos nossos potenciais divinos, passam a nos servir. Assim como os anjos, os espíritos superiores encontram em nós agora a ressonância ou a sintonia adequada para que sejamos seus instrumentos. Então a terceira é o último degrau, o mais fundamental. Mais adiante, o que acontece? Moisés sobe no Sinai para receber as tábuas da lei. Só que ele demora lá. Quantos dias ele fica lá? 40 dias. Veja que o 40 é alguma coisa importante aí com 40. Ele fica 40 dias, mas o povo não aguenta esperar. Então o povo diz, quer saber? Vamos fazer os nossos deuses aqui. Pega aí o que vocês têm de ouro, vamos derreter isso e fazer um bezerro de ouro. Qual é essa tentação? É a tentação da idolatria, que está resumida em uma palavra, no egoísmo. Já que Deus não vai me atender, não quero saber desse Deus, eu crio meu Deus. Já que você não vai seguir a minha vontade, pode deixar que eu crie as regras do jogo. E é daí que nasce o mal. A raiz de todos os males, o egoísmo. Quando o homem usurpa o lugar de Deus e se coloca ele como centro do universo. Tudo agora tem que gravitar em torno da minha vontade. Porque para eu gravitar em torno daquele Deus, eu tinha que abrir mão de algumas coisas, mas eu não quero abrir mão dessas coisas. Então eu crio os deuses que me convêm, porque esses deuses eu posso adorar. Eu crio os deuses que refletem os meus interesses e paixões. Esse eu posso adorar muito bem. O Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus do ego, e etc, etc. É quando o homem se coloca no centro e diz, eu dito as regras do jogo agora. Por isso essa é a última tentação. Porque o que a gente aprende com a doutrina espírita? Questão 913. Qual a raiz de todo mal? Egoísmo. Ou culto ao eu, a si mesmo. E não culto ao Senhor da vida. Porque o culto ao Senhor da vida representa sempre o quê? O bem de todos. A lei do amor. Mas o culto a mim mesmo é o bem para mim ou para os meus. Há uma definição de bem e mal muito interessante no livro Ação e Reação. Ministro Sânzio dá para Hilário, amigo de André Luiz. André pergunta para ele, benfeitor, o que é o bem? Então ele responde, vamos fugir do excesso de raciocínios, vamos ficar no que é simples. O bem é justiça, progresso, felicidade, paz, para mim e para todas as criaturas do meu caminho. Veja que ele não coloca só seres humanos, todas as criaturas do meu caminho. Então o bem envolve todos os seres da criação. Mas o mais interessante é a definição de mal.
Benfeitor, e o que é o mal? O mal é simples, o mal é tudo isso apenas para mim ou para os meus. Veja que bem e mal são muito próximos, o que muda é a direção. Um é doação, o outro é atração. Um eu gravito em torno da lei do amor, o outro eu quero que tudo gravite em torno de mim. São muito próximos, é uma questão de orientação. E é essa a terceira tentação. Quando, por Deus não atender aos meus caprichos, eu me revolto, tiro ele de cena e falo, posso viver agora uma vida sem ele, porque eu crio as regras do jogo. Gente, isso é tão sério, porque é isso que vai dizer outra grande alegoria, que é a alegoria lá do início do Gênesis, Adão e Eva. Porque apesar de parecer ingênua, aquela é uma alegoria muito profunda. Porque o que é aquela alegoria? É o homem, o ser humano, usurpando o lugar de Deus na condição de que aquele que agora define o que é bem e o que é mal. Porque o que a serpente ofereceu a eles? O fruto da definição do bem e do mal. Que Deus falou para ele não comer. Porque se ele comesse daquele fruto, certamente morreria. Em outras palavras, tudo que for feito longe da lei divina está fadado a perecer. Isso é o fruto da definição do bem e do mal. Porque o homem, quando come esse fruto, diz assim, eu não concordo com as regras que você criou, então eu vou criar as minhas. Então, para mim, no meu universo, na minha concepção de vida, não é mal ferir o outro para conseguir o que eu quero. Para mim, na minha concepção de vida, não é mal destruir uma outra nação para conseguir o que eu quero. Para mim, na minha concepção de vida, não é mal ferir um coração para conseguir um prazer momentâneo. Percebe? Que na raiz de todo mal produzido está o homem definindo que, no seu universo, aquilo não é um problema a ser feito. Agora, o homem tem condição para definir o que é bem e o que é mal? Só a lei de amor sabe definir o que é bem e o que é mal. É isso que a serpente oferece para ele. Diz assim, sabe por que ele não quer que você coma esse fruto? Porque ele sabe que quando você comer desse fruto, você vai se tornar igual a ele. Deus. Por isso que ele não quer que você coma desse fruto. E o que o homem fez? Não quero. Eu crio o meu Deus. Eu sou o Deus. E eu defino as regras do jogo. É isso que está simbolizado naquela alegoria. E toda a decorrência do processo. Adão e Eva ali como representações dentre várias outras. É importante isso, a gente nunca fecha uma só, são vários entendimentos, mas Adão ali como uma representação da razão e Eva da emoção. Porque a serpente, que é astuta, e lembramos que serpente ganha outros nomes no decorrer da linguagem da história bíblica. Ela vai sendo atualizado o seu nome. Ela vai sendo chamada de Satanás, que em hebraico significa o quê? Adversário. Ou diabo, que em grego, diábolo, significa o quê? Aquele que se opõe, aquele que desune. Então, serpente não é um ser, é uma postura adversária à lei divina. É uma postura que se coloca contra, ou que se opõe à lei do amor e do bem. Isso é a serpente. Mas ela que é astuta, onde ela vai primeiro, na razão ou na emoção? A quem ela oferece o fruto? Porque, em geral, quando a gente faz besteira, a quem a gente reputa a raiz da besteira? Não, eu estava irado naquele dia. Não, eu estava... A emoção. Porque a emoção não recorre à razão. A razão, se pensasse, se ela tivesse um espaço para raciocinar, ela diria, não faça isso. Mas aí a gente deixa que a emoção salteie a inteligência, como Haroldo tem falado muito no livro do Gênesis. A nossa evolução se dá entre processos de salteamento, ou seja, a ilusão salteia, assalta a nossa razão, bloqueia ela, amarra ela, e a emoção então cede e pega do fruto. E depois que a emoção pega do fruto, o que ela tenta fazer? Dar o fruto para a razão, não é? Eva não vai dar o fruto para Adão? Algo que a gente é muito hábil em fazer, justificar os nossos desatinos. Sabe quando eu tento criar aquela explicação mirabolante para eu ter feito o que eu fiz? Não, mas é porque aquele dia sim, não. Ou seja, eu estou tentando vender o fruto que a emoção comprou para a razão. Não, e a gente é muito habilidoso. A gente consegue justificar, assim, até o mais injustificável. É isso.
Aquela historinha singela fala da nossa realidade humana de todos os dias. A emoção compra a ilusão e tenta vender para a razão. Mas tem uma sentinela aqui dentro. Naquele jardim, Deus passeava no jardim. O jardim está aqui, gente. E quando eles percebem que Deus está chegando, o que eles fazem? Escondem. Mas Deus pergunta primeiro a quem? A Adão, a razão. O que vocês fizeram? Porque é a nossa razão que depois fala, onde que eu estava com a cabeça? Não é isso? E o que Adão responde? Foi a Eva que me deu. Então agora é o inverso. A razão diz, não, mas foi a emoção. Eu estava irado no dia. E o que a emoção faz? Foi a serpente. Terceiriza, não, foi o obsessor. Foi a outra pessoa que pisou no meu calo. Gente, esse é o desenho do ser humano. Aquela historinha besta lá é o desenho do que todos os dias nós fazemos. E é o que essa terceira tentação está nos remontando. O homem que usurpa o lugar divino e coloca-se como centro do universo. Adão. Por isso, Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Porque o primeiro falhou, entre aspas, no projeto divino. Então veio o segundo, que em tudo fez diferente com relação ao primeiro. Não que Adão fosse uma personagem, é uma postura. Onde Adão fraquejou, o segundo Adão fez tudo certo. Onde nós nos equivocamos, o segundo fez tudo certinho, para que ficasse como modelo. Por isso Paulo fala tanto da segunda humanidade, ou de uma nova humanidade, de uma nova geração. Quando ele usa o termo geração, ele está remetendo ao quê? De um novo Gênesis. É como se aquele processo do Gênesis começasse de novo a partir do Cristo. Agora ele sendo o modelo fiel. As coisas todas se conectam. E essa é a terceira tentação. Quando eu tiro Deus da minha vida e passo a reger a minha vida, a minha existência apenas pelos meus caprichos. E com isso, às vezes até inconscientemente, gero mal. Gero infelicidade para mim e para os outros, porque me afasto da lei, que é sempre uma lei de bem comum. Essas são as três tentações. E qual foi a resposta de Jesus? Só a Deus prestarás culto, só a Deus servirás. Tudo mais que a gente fizer deve estar a serviço da lei. Todas as posses que eu receber devem estar a serviço do bem comum. Devo aplicar a minha saúde ao bem comum. Devo aplicar a minha inteligência ao bem comum. Servir a Deus. Deus é o centro. Porque, como falava no outro dia na palestra, nós nos tornamos aquilo que cultuamos. E se eu cultuo, ou se Deus é o centro da minha vida, aos poucos eu vou refletindo para a vida os atributos do Criador. Vou me tornando divino, como o Cristo é. Porque para o Cristo, Deus é o centro. Para o Cristo, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, que redunda no segundo, transformar esse amor a Deus em amor aos seus filhos ou à sua obra. Essas são as três tentações que todos passamos todos os dias e que Jesus nos deu as respostas com a sua vida naquele deserto, naqueles 40 dias. Isso é a tentação. Lembrando que a tentação, as tentações de uma maneira geral, só encontram ou só nos alcançam porque encontram ainda raízes em nós. Porque, em geral, a gente tem esse hábito de, como Eva ou como Adão, terceirizar muito as tentações, né? São os outros que me tentam, são os outros que me levam à queda. Mas a tentação só ocorre ou só me laça porque ainda encontra em mim as raízes daquele desejo. Como o apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 1, cada um é tentado na medida em que é atraído e engodado pela própria concupiscência. O Chico explica isso de uma maneira mais clara. Assim. A tentação é como um cachorro grande. E a gente está fugindo desse cachorro, mas morrendo de vontade que ele nos alcance. A gente sente isso, né? Solta o freio de mão para ver o que acontece. Não sei quanto a vocês, mas não estaria muito bem. Porque a gente sente o quanto ainda a gente tem as tendências de ceder em determinados aspectos. E o que aos poucos está nos burilando é justamente esse conhecimento e entendimento do Evangelho que vai nos lembrando
dos propósitos ou da meta a ser alcançada, que vai impedindo que cedamos a essas tentações. Porque aos poucos elas vão nos mostrando, vão trabalhando em nós a virtude. Porque, como diz Emmanuel, a virtude não aparece distante, onde não há a tentação, porque a tentação vem justamente a ferir valor daquela proposição de mudança de hábitos. Porque a tentação nada mais que representa que hábitos milenarmente cultivados e que agora a gente começa a transformar. Então, na verdade, você está lutando contra milênios de automatismo, que agora você começa a renovar. E a tentação vem justamente como a feridora de valores para ver se a sua proposta de renovação é mesmo firme, é mesmo perseverante. Ela vem consolidar essa disposição em mudar. Porque é muito fácil se dizer ou se considerar paciente vivendo no mosteiro sem ver uma pessoa ao longo de 10 anos. Agora, a paciência mesmo é construída no trânsito de São Paulo, 6 horas da sexta-feira. Ali se constrói paciência. Ali se afere o compromisso com essa virtude. Então a tentação não é de todo ruim. Ela traz também elementos de crescimento para nós, se a conseguimos entender como essa mestra. Porque ela mostra para nós todos os dias os nossos pontos fracos. Pontos que precisamos direcionar mais energia e mais atenção para não cedermos. Por isso mesmo, o apóstolo Tiago, nessa mesma epístola, no versículo 12, vai dizer: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. A gente falou das bem-aventuranças aqui, mais uma. Bem-aventurado se você está sendo tentado. Dê graças a Deus. Por quê? Agora vem o importante. Quando provado, receberá a coroa da vida. Porque se você passar por essa experiência firme, fiel ao seu compromisso de renovação, o resultado disso é a coroa da vida. Ou seja, acrescentar mais uma pérola, mais um tesouro à coroa das virtudes. Mais uma conquista verdadeira do seu espírito. Isso são as tentações. São mestras que, no dizer de Emmanuel, são como o cadinho, o forno, que vai aos poucos transformando as nossas imperfeições nas altas temperaturas das lutas íntimas. Porque é preferível chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda, como dirá ele. Às vezes é preferível chorar um pouco, resistindo e trabalhando a disciplina, a fidelidade e o compromisso à sua consciência, do que sorrir aquela euforia breve, efêmera e amargosa dos narcóticos da queda, daqueles que voltam ao Egito. Sentem-se aparentemente felizes. A vida vai muito bem. Mas e depois o encontro com a realidade? O encontro com a consciência? Como será? É mais ou menos esse o desenho geral dessa passagem de Jesus. Que de um momento passou por uma passagem quase muito difícil de ser entendida, ou que talvez não traria nenhuma lição, mas agora, ressignificada, entendida por esse novo prisma, passa a trazer-nos tanto entendimento e tanta riqueza para algo que nós vivenciamos todos os dias. Mas Jesus nos deu também a receita para lidar com as tentações. Uma receita diária. Talvez, eu acho que foi a fala de Jesus que mais se repetiu no Evangelho. Qual é a receita para lidar com as tentações? Orai e vigiai, ou vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, para eu vigiar, eu preciso estar o quê? Acordado, né? Desperto, senão não vigio nada. Então, manter-se desperto. Desperto para o quê? Para essa realidade maior da vida, para os propósitos existenciais últimos. Manter-se ativo, manter-se atuante. Essa é a condição para que estejamos despertos. O trabalho no bem, a ação no bem. Não existe outro recurso melhor para nos proteger das tentações do que a mente ocupada no bem. Porque
porque existe até um ditado popular, mente vazia, oficina desse personagem aqui. Então, ocupa a tua mente, com o bem, claro, né? Com as coisas boas, positivas, porque é isso que nos mantém imunes. Há até um caso interessante, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, ele e Barnabé levaram João Marcos, aquele que no futuro viria a ser Marcos, o evangelista. Mas ele era muito imaturo ainda, ele achou que na verdade era uma viagem de passeio. Quando ele viu as coisas ficando ali meio apertadas, é chicote, é pedra, é ataque, ele falou, opa, o que eu estou fazendo? E começou a querer dar para trás. Paulo foi percebendo, Paulo que já era hábil, profundo conhecedor da realidade humana, ele que havia transitado pelos caminhos tortuosos também, ele falou, ele está começando a dar margem à tentação. E o que ele faz? Que ele fala para Barnabé, vamos arrumar trabalho para esse menino. E coloca ele lá para ser aquele que recebia as pessoas e atendia. Diz para Barnabé, o serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Então vamos dar trabalho para esse menino. Vamos ocupar a mente desse menino com coisas boas. Mas ele era um pouco preguiçoso naquela época ainda, e ele acabou cedendo. Na segunda viagem ele queria de novo, Paulo não deixou. Paulo falou, não vai não. Você ainda não está maduro. E foi aí que ele e Barnabé separaram-se depois de muito tempo. Claro, sem brigas, sem intrigas, mas Paulo foi firme. Você ainda não está maduro para a dimensão da tarefa. Mas existirá outra tarefa mais condizente com a sua capacidade. Assim também conosco. Cada um se adequa à tarefa, na casa espírita, onde for, que mais esteja dentro das suas potencialidades, dos seus potenciais. Mas o importante é todo mundo estar fazendo alguma coisa. Encontrando a sua parte aí, nessa orquestra que é uma casa espírita. Né? Um é clarinete, um é violino, um é violoncelo, um é o regente, mas todos dentro da ação. Então esse é o primeiro recurso para nos precavermos contra a tentação. Estarmos atentos, despertos por meio da ação, do trabalho. E o segundo, também imprescindível, e que muitas vezes não atentamos para o valor que a prece tem em termos de proteção. Antes de cada ato, antes de cada proposta de trabalho com Cristo, iluminar o nosso mundo interior com a prece para que estejamos agindo em harmonia com a vontade divina. Para que não contaminemos a obra com muitos dos nossos caprichos. Para que o que possa realmente atuar ali é essa conexão com o Criador que nós estabelecemos por meio da prece. Então, esse é o segundo recurso. Claro, talvez para nós espíritas não seja novidade falar isso, mas não aquela prece mecânica, aquela prece, a prece que parta do seu coração, que muitas vezes não envolve palavras, simplesmente pensar no Criador e se colocar a serviço. Aquela prece de Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela o que ela falava para Deus nas suas preces, ela fala, não falo nada, só escuto. Ah, tá, e o que ele fala para você então? Ele não fala nada, ele só escuta também. Então ninguém fala nada e os dois escutam, essa é a prece boa. Ninguém fala nada e os dois escutam, Deus, porque é muito mais do que simplesmente um automatismo. É essa que nos imune, o que nos traz a luz principal para que a gente consiga ter uma ação firme, para que a gente consiga dia a dia avançar um pouquinho na jornada pelo deserto da vida. Essa é a nossa trajetória. É isso que Jesus quis ali simbolizar com aquela figura, com aquela passagem, dando-nos um norte para como trilharmos ou vencermos esse deserto em busca dessa terra prometida que já está em nós, aguardando ser conhecida. As belezas de nossa alma que ainda são ilustres desconhecidas para todos nós. Jesus é, não por acaso, guia, porque vai à frente nesse deserto, como na história do Êxodo, aquela nuvem que ia nos conduzindo, que ia conduzindo o povo de dia e de noite, sempre trazendo luz para a sua jornada. Essa é a história das tentações. Espero que tenha trazido algo de proveitoso a todos vocês e desejo, do fundo da alma, que Jesus lhes dê força para que sigam sempre avançando, para que evitemos a volta ou a caminhada em círculos que talvez por muito tempo temos nutrido. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire sempre. Muita luz e muita paz.